Olha, antes de começar a entrevista, eu queria só, de contar o tempo, agradecer, candidato, pela presença. Muito obrigado. E aqui é a questão de segurança. O que é que representa uma imagem dessa, capitão? Um fuzil desse na mão de criminosos apreendido assim pela Polícia Rodoviária Federal? Douglas, isso representa, de fato, uma situação de equipamento mais potente, né, na mão de traficante, porque aí também, junto da imagem, tem a questão do tráfico. E, sem dúvida nenhuma, algo que precisa, de fato, ser apurado, principalmente a origem, né, o destino desse armamento, porque não é comum fazer apreensão, principalmente aqui no nosso estado, de fuzil associado à questão do tráfico, né? Mas eu acredito muito que esse trabalho iniciado pela PRF, e aí destacar também essa percepção dos policiais em fazerem as abordagens. Eu passei ontem na barreira, estava fazendo com os cães, e eu acredito que tenha sido também em função do todo o equipamento que a PRF tem hoje, de possibilidade de fazer essas abordagens mais incisivas e mais precisas. Então, a partir daí, eu acredito muito que a Polícia Civil ou a Polícia Federal, não sei se eles encaminharam para a Polícia Federal, faça as devidas investigações. Então, acho que o lado positivo é exatamente que foi feita a apreensão. Mas, capitão, assusta, né? Assusta, de fato, é um fuzil, aí tem as munições, então ele tem toda a condição e um poder de fogo maior em relação ao que usualmente é feito em termos de apreensão. Mas, mais uma pergunta antes de começar. Houve ou não houve convite da Codevasf? Não. Essa aí Houve ou não houve? Essa defesa aí eu faço, não houve nenhum convite, não houve nenhum contato. Só gravou um vídeo zangado. Porque, de fato, quando há alguma verdade nas coisas, eu sempre busco falar a verdade. Se tivesse acontecido qualquer tipo de contato ou suposição, eu falaria da mesma forma. Então, como não houve, eu faço essa defesa. E eu tenho certeza de que, se não houve ou foi ventilado, não sei por onde, não chegasse a mim, ou se chegasse, seria não a resposta. Eu tenho uma convicção muito certa, tenho uma decisão muito já tomada de ser candidato hoje oficialmente, já com número e tudo. Então, é algo que não passou pela meu conhecimento e não chegaram até a mim. Vamos contar o tempo, 10 minutos, que é o tempo estipulado para os candidatos a deputado federal, contando a partir de agora. Candidato, o senhor já foi deputado federal, o senhor já conhece o funcionamento do Congresso. Dessa vez, o que é que o senhor diria para o eleitor que está nos acompanhando, que está decidindo em quem votar? Por que é que o eleitor votaria desta vez, ou pela primeira vez, ou de novo, no candidato Fábio Abreu? A principal resposta, a principal afirmação que eu faço dessa vez é exatamente votar no candidato Fábio Abreu, que já foi deputado, para que ele realmente, esse é um compromisso que eu faço com a população do meu estado, de exercer o mandato de deputado federal. Daí, as várias ações que nós já temos de serviço prestado à comunidade, ao estado do Piauí, ter continuidade em pontos positivos que eu considero. Considero, Douglas, o ponto da saúde, algo que Teresina, principalmente, não teve um deputado federal que investisse do tanto que o Fábio Abreu investiu na saúde de Teresina. As pessoas, porque talvez não lembrem, mas é só olhar o hospital infantil. O hospital infantil, antes das ações, dos investimentos do Fábio Abreu como deputado, e depois no que nós estamos hoje. Então, é uma realidade totalmente diferente. Não fui só eu que investi emendas lá, mas a maioria foram minhas. Da mesma forma, no Hospital São Marcos, na ala de crianças, que é o único hospital que atende crianças com câncer. Investimentos que eu investi, e eu tenho certeza que isso representou um avanço para o atendimento dessas crianças. Um outro ponto importante foram os demais hospitais nos bairros, né? Você tem uma ideia, o bairro Pedra Mole, no São Carlos, que tem lá um hospital, Francisca Trindade, Disseu, tive um foco muito forte no Disseu, na Cianca, lá que é a maternidade, no Hospital do Disseu 2, na UPA do Renascença. E o mais simbólico para mim,
porque a minha bandeira sempre vai ser, foi o que fiz de investimentos na segurança pública, começando pelo Hospital da Polícia Militar. O Hospital da Polícia Militar, eu fui pessoalmente ao diretor, perguntei qual a necessidade, ele disse que tinha várias necessidades, mas tinha uma que ele tinha um sonho de fazer que veio ao encontro do que eu precisava, foi a UTI. Então, nós instalamos a UTI do Hospital da Polícia Militar, veio a funcionar exatamente no momento mais crítico da nossa sociedade, foi na pandemia. Então, é um trabalho que eu tenho orgulho de ter feito. Fiz também mais uma nesse mesmo padrão lá em Campo Maior, que hoje Campo Maior se torna uma referência daquela região, porque passa a fazer cirurgias de média e de alta complexidade, em função do suporte dado pela UTI. E tem um projeto para fazer uma UTI na região de Esperantina e na região de Valença. E um hospital infantil, pela experiência que tive, né, de acompanhar o hospital infantil aqui na nossa capital, na cidade de Parnaíba. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa e fazendo esse pedido. Então eu digo, já estava previsto e vou ter como objetivo principal instalar um hospital infantil na cidade de Parnaíba. Então é uma área que teoricamente não teria nada a ver com a minha principal bandeira, que é a segurança pública. Mas o deputado federal, e aí eu volto à questão de afirmar, a nossa Câmara, ela precisa, a Câmara Federal, de deputados que sejam sérios, deputados que levem essa missão a sério. Eu sempre levei, desde o momento em que iniciei a minha vida profissional na roça, mesmo na roça, era sério que eu levava a minha vida com a minha família, né, com o meu pai, até mesmo porque o meu pai foi o meu grande exemplo. E a partir daí, nas profissões que exerci, como cabo da Polícia Militar, como oficial da Polícia Militar, sempre levei a sério a minha vida profissional e pessoal, assim como deputado federal. Se observar, eu sou o deputado que menos falta, que lá tinha um grupo chamado Grupo dos 100%. E eu participava desse grupo, que era o grupo dos 100% presente nas sessões. E eu participava sempre, por quê? Porque era algo que algo que eu levo a sério, exatamente, participar das decisões importantes do nosso país. Então, nós estamos precisando de pessoas que têm esse compromisso com a política. Porque os principais problemas, e eu faço muito essa alerta às pessoas, de que os principais problemas que nós temos, seja da saúde, seja da segurança, seja da educação, seja do social, eles só vão ser resolvidos por políticos e pela política. Então, se nós temos a única alternativa ser essa, precisamos escolher pessoas sérias, comprometidas. Então, eu tenho um orgulho grande de ter essa linha, eu não tenho minha vida envolvida com nenhum tipo de corrupção, não tenho nenhum processo por corrupção ou por qualquer coisa que seja. Trabalhei 22 anos na Polícia Militar, na ativa ali, no dia a dia, eu nunca fui condenado por nenhum processo. Então, esse é o orgulho que eu tenho da história do meu pai, né? Ele sempre afirmou, preservar o nome, preservar a sua honra é algo que você não pode abrir mão. Candidato, e essa volta? O senhor nunca deixou de ter contato com a população, enfim, isso é uma prática que o senhor sempre manteve, mas essa volta agora como candidato em Teresina e também no interior do estado, como é que está sendo? Está sendo muito bom, eu tenho observado, principalmente aqui em Teresina, né, e no interior, porque eu tive esse foco em Teresina, mas sempre que faço as viagens para o interior do estado, eu observo que as pessoas, elas passaram a ter esse carinho de forma muito especial, principalmente as pessoas das zonas rurais, seja de Teresina ou seja do interior do estado. Pela última missão que me foi passada, eu volto aqui a afirmar, levada a sério por mim, que foi a reestruturação da então Emater, hoje a SADA. Então, essa parte da população do agricultor familiar, que se identifica com a minha origem, ou eu me identifico com a origem deles, tem sido uma grata satisfação a receptividade dessas pessoas. Um outro ponto é Teresina. Teresina tem observado, e aí eu confesso que talvez tenha sido esse a minha grande falha, não mostrar ao teresinense o que eu fiz durante os 2 mandatos. Então, estou tendo a oportunidade, inclusive aqui eu agradeço já antecipadamente, de mostrar para o teresinense o tanto que eu fiz pela nossa capital.
Então, seja nessas áreas que eu falei da saúde, mas nós temos também na área do social, eu tenho um compromisso grande que, infelizmente, hoje não está muito bem e é algo que eu preciso recuperar, que é o nosso projeto social chamado Pelotão Mirim, que você conhece muito bem e que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das prioridades, associarmos o nosso projeto Pelotão Mirim, inclusive às escolas. Então, é nesse aspecto que eu busco estar recuperando esse mandato para voltar a essas ações. A agricultura familiar, sou o deputado que mais investiu na agricultura familiar de Teresina. Nós temos a maior passagem também pela secretaria. Né? Nós temos a maior zona rural entre as capitais da Teresina. Então, como que não investir nessa região? Então, eu tenho feito esse trabalho. Eu consegui recuperar o mesmo modelo, Douglas, você também acompanhou muito essa questão da segurança, que nós tivemos sérias dificuldades no início, decretamos emergência, trouxemos Força Nacional e a partir dali elaboramos um plano, primeiro emergencial e depois um plano participativo para a segurança pública. Nós deixamos a segurança pública em condições de rodar qualquer tipo de recurso e foi exatamente isso que aconteceu na gestão do Chico Lucas e agora do secretário Antônio Luiz. Os principais programas iniciados na nossa gestão foram potencializados e hoje eu vejo no programa, inclusive de governo do presidente Lula, a questão da recuperação do celular como uma meta para todos os estados. E aquilo ali eu tive um orgulho grande de ter iniciado e ele ter sido potencializado já na gestão do Chico Lucas, assim como as unidades integradas de policiamento, que eu tive a oportunidade de inaugurar as primeiras aqui em Elesbão Veloso e outra lá em Gilboés. Então, são várias as ações que, associados a essa questão da experiência própria, seja a origem de alguém que veio da roça, que sabe como é que se comporta um agricultor familiar, ou seja, na área da segurança de alguém que foi desde cabo, sargento, chegou ao posto de capitão, que tem essa capacidade hoje de falar de segurança pública, de apontar os principais problemas e soluções, como, por exemplo, a votação do pacote que está tramitando lá no Congresso Nacional da Segurança Pública. Eu defendo muito, sem dúvida que vou votar para que aquele projeto seja aprovado o mais rápido, para que a população veja um judiciário com mais condições de julgar, de punir com mais rigor, passar mais tempo preso o indivíduo em função dessa atualização das leis. Então, o senhor tem 10 segundos, então, para suas considerações finais e também divulgar o número. Então, agradecer a oportunidade e pedir aqui diretamente ao povo do estado do Piauí essa oportunidade, que vote no número 1010, é o número que faz a diferença, que sem dúvida nenhuma vamos retornar ao mandato para cumpri-lo integralmente como deputado federal. E esse pedido que eu faço a cada piauiense, vote no número 1010. Obrigado, candidato, mais uma vez para a presença.